O Fluminense e o Corinthians classificaram para a semifinal da Copa do Brasil e vamos dar uma olhada nos gols que eles fizeram. O Thiago Silva e o Negão brilharam nessa última noite e vamos direto para a análise dos gols. Vamos ficar em arbitragem, polêmica? Não, vamos analisar taticamente os gols, vamos ver quais os pormenores de todos os gols. E já vamos começar pelo Thiago Silva aqui. Mas antes, lembrando, se você gostar desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva que ajuda muito o canal. Ó, vamos começar aqui pelo Thiago Silva. Olha onde ele já está posicionado. Bahia defendendo em linha. Padrão de defender falta lateral, tranquilo. E olha a inteligência do Thiago Silva, que é um movimento que ele já realiza algumas vezes, várias vezes. Ele inclusive falou isso na entrevista pós-jogo, que ele já está acostumado a fazer isso aqui, que ele é um jogador muito inteligente, né? Talvez um dos melhores zagueiros da história, talvez o melhor zagueiro da história, quem sabe? Enfim, vamos lá. Como ele não faz o movimento padrão de atacar a área, preencher mais o fundo da área, o comum, né? A bola vai lançar e você vai atacar, certo? Como a linha defensiva do Bahia faz. Não, o Thiago Silva, ele faz um movimento quase circular. Ele começa aqui atrás, circula assim para atacar a primeira trave ali, mais ou menos, né? Pra gente ter uma referência. E o que acontece? Isso, como todo mundo vai junto, no balanço, vamos dizer assim, o Thiago Silva, ao fazer esse movimento, ele pega esse espaço livre. E antes, quando a gente vê no começo da jogada, vou até voltar aqui, você vê que ele está marcado. Mas a partir do momento que ele faz esse movimento, o marcador não tem como seguir junto com ele. Porque tem ou até tem, mas é muito difícil, porque tem um trem ali, vamos dizer, uma linha que foi uma desse trenzinho assim, que você não consegue passar. Não dá. E aí, tipo, o Thiago Silva aproveita disso, já é inteligente, já faz isso na carreira. Olha como ele tá livre. Alguém tem que saltar ali, alguém tem que sair de posição. Mas se sai de posição, vai deixar um espaço livre ali que outro jogador do Fluminense pode atacar. Então, Thiago Silva vai bem, vai lá, faz esse movimento circular que eu falei. E o que acontece? Ele acaba tendo um bloqueio. Aqui eu acho que nem foi um bloqueio voluntário, tipo, não foi algo treinado. Ó, vou jogar a bola aqui, o Thiago Silva vai fazer esse movimento e você vai bloquear pro Thiago Silva. Ok. Não é exatamente isso. É treinado o movimento do Thiago Silva, com toda certeza. Como eu falei, o Thiago Silva já faz esse movimento. O Fluminense tem consciência disso. E o Thiago Silva vai fazer o movimento para aproveitar isso. Eu sei que pode gerar um bloqueio. Não é que você vê que até. Ó, vou até deixar o gol sair. Você vê que o cara do Fluminense tenta disputar a bola. Se fosse um bloqueio voluntário, tipo intencional, ele não disputaria a bola junto com o Thiago Silva. Ele tenta disputar, pelo menos. E aí o Thiago Silva acaba marcando o gol sozinho. Então, fazer esse movimento numa situação dessa faz com que você esteja livre. E claro, tem todo o timing da jogada. O Thiago Silva entender bem. Antes da falta, que eu acabei nem deixando, eles sinalizam geralmente quando levanta um braço, aqui no primeiro pau, quando levanta dois braços, segundo pau. Claro que os times alternam isso, porque senão fica muito fácil, todo mundo vai saber. Mas o padrão geralmente é isso, assim, se você tem essa dúvida. É acontecer isso. É o Thiago Silva fazer isso, tem um bloqueio, um certo bloqueio ali, e acaba marcando o gol. Então, muito inteligente Thiago Silva, a gente já sabe que ele é um dos zagueiros mais inteligentes do mundo, talvez o melhor da história, quem sabe. E esse foi o gol do Fluminense. Agora vamos pro gol do Corinthians aqui, que traz um detalhe interessante. Ó. Começar explicando que o Corinthians estava numa linha de 5 e que o Guinegão muitas vezes, está aqui, ele fechava uma linha de 4 ali, numa linha de 4 não, linha de 3. Às vezes o Corinthians defende no 4-4-2. Então, tipo assim, ele fechava mais o corredor lateral direito ali. E agora ele estava indo fazer esse movimento para já ela fechar, para segurar o movimento do lateral. O Atlético erra a bola e começa a transição do Corinthians, começa o contra-ataque do Corinthians. Só que qual que é a questão aqui? Pausar. Num contra-ataque, às vezes a gente vai ter vários pormenores para a gente ir analisando. Aqui vamos dizer, o Guilherme já roubou a bola, acelerou. O que acontece aqui que eu acho que é o maior erro desse gol, que foi no caso do zagueiro do Atlético Paranaense. Olha como ele só tá olhando pro Guinegão, só tá olhando pra bola. E o Garro tá passando ali. O que ele tinha que ter feito? Temporizar. Não vou junto. Eu vou acompanhar o Garro. Tem que acompanhar o Garro, porque o Guinegão já tem uma marcação. O Guinegão já vai ter um jogador que vai chegar ali, então eu temporizo. E mantenho essa linha de 3 jogadores que tem aqui, que vai proteger, que os dois vão fechando, na teoria, né? E vão proteger bem o gol. A gente tem uma espécie, a gente fala aqui no Tactics, né, proteger o funil, que é você monta o funil ali do gol, que aí você coloca os jogadores para fechar aqui, você fecha o funil, pronto, fechou. E aí, esse é o maior erro para mim, porque o que acontece? Opa, saiu até errado a edição ali. Mas vou utilizar. O que acontece? Vai gerar uma linha muito grande quando o zagueiro sai. Então, ó, o Guinegão, mas o Guinegão driblou, ia ficar os 3 com
o Guinegão depois só se ele não tivesse saído. Mas já tá numa situação mais vantajosa, já teria os 3 fechados, o Garro não teria ultrapassado, talvez o Guinegão tivesse que chutar de fora da área, que é o melhor do que o que aconteceu da finalização do Garro. Então, uma genialidade do Guinegão, um belo improviso, inclusive já vou falar disso, consegue esse passe pro Garro, que ó, o Garro não era um cara bom de 1 contra o goleiro, ele vivia perdendo gols nesse tipo de situação, uma situação que o Garro ele não tinha, não é que eu não vou dizer que ele não tinha recurso, mas ele já chegava nesse 1 contra 1 e chutava assim, chutava do jeito que vinha, colocava com força, tem até aquele gol perdido contra o Racing, né, que foi dele, se eu não me engano, que é 1 contra 1 contra o goleiro, e nessa situação que ele foi muito bem de ver o goleiro avançando, ver a possibilidade de driblar o goleiro, e também uma infelicidade do zagueiro do Atlético Paranaense que na passada ali não conseguiu tirar a bola. Agora vamos falar do Guinegão, que eu falei, ó, assim que ele roubou a bola, aqui tá o segredo da jogada. Ele já mapeou, já viu o Garro passando, então o Garro vai entrar, ruptura, tá indo com tudo. Mapeei. E aqui, ó, mapeou um pouco de novo, e a partir daqui, ó, ele baixou a cabeça. O que eu quero dizer com isso, baixar a cabeça, para destacar, é que ele já tem a jogada decidida na cabeça, que ele vai fazer o passe pro Garro. Só que ele percebe ali, visão periférica, que tem um jogador do Atlético Paranaense vindo, que vai fazer esse bloqueio. Então, num belo improviso dele, ele consegue o drible. E ó, outra coisa pra gente destacar é a mudança da a utilização das duas pernas. Então, ele tava com a bola na perna direita para fazer o passe, viu que o cara vinha, fez o corte e agora fez o passe para a esquerda. E, de novo, olha como ele nem mapeia o Garro de novo. Ele tá olhando pro chão, olhando pra bola ali, só na visão periférica, porque ele já queria fazer o passe desde quando ele mapeou ali no começo. Então já faz o passe ali meio sem olhar, sabe que o Garro tá passando, conseguiu o passe pro Garro e acaba saindo o primeiro gol do Corinthians. Muito bacana. E os 2 gols saíram de situações de transição, né? A situação de contra-ataque é mais difícil, porque você tem que tomar uma decisão rápida, especialmente você atacando e você defendendo. Atacando você, meu Deus, quem que eu vou marcar? Que tem que olhar a bola, dividir referência ali. É bem difícil. Por isso que eu falei da situação do zagueiro da Atlético Paranaense, ele tá olhando pra bola, tem um cara vindo, o que eu faço? Então a gente tem que ir analisando. Claro que aqui, pra gente falar aqui depois, é muito mais fácil. Mas ele tem que fazer isso. Vocês acharam que ele errou também? Eu achei que ele poderia ter agido melhor. Talvez se ele ficasse, se o Guinea chutasse de fora, sairia gol do mesmo jeito. Enfim, falar certo e errado não é. Eu falo que, tipo assim, no geral, analisando as situações, a tomada de decisão dele poderia ter sido melhor. É isso. Situação de contra-ataque do Corinthians, transição. E ó, já começo valorizando a atitude do Bidu. Mudança da mentalidade. Recupera uma bola, atacar. Ataca com tudo. E olha como ele vai atrair todo mundo atlético, vamos dizer. O Vitinho vai bem, eu acho que até o Vitinho poderia pensar no passe. Aí o Vitinho vê que o Bidu ficou marcado. Olha quantos jogadores do Atlético Paranaense foram atraídos disso aqui. 4, basicamente. Mas não só 4, porque o Dico foi atraído pro lado. O que acontece? A mesma, o senso de urgência que o Bidu teve, faltou pro lateral do Atlético Paranaense. Porque, vou até voltar para vocês, ó, o 61 aqui. Olha como ele demora para voltar, voltando, porque também ele achou que a jogada ia ser do outro lado, não foi do outro lado, foi no lado dele. Ele demora para voltar. E aí o que acontece? Tem basicamente um 3 contra 2, um 3 contra 1 até, porque ele demorou para voltar. Numa situação que o Guinegão também desde o começo já quer essa bola em ruptura, já tá esperando, já tá esperando. Qual é a questão aqui do zagueiro do Atlético Paranaense? Ele fica dividido, de novo, olhando a bola, olhando os vários jogadores. Vamos dizer, voltar aqui a situação que do Bidu chamou atenção. Então ele sabe que tem um jogador aqui que está impedido, então não precisa fechar ali. Então ele pode pensar, então, já que ele estava impedido, vou fechar aqui no Guinegão. Mas também não dá, porque você tem outros 2 vindo, você tem o Garro vindo. Então ele está na situação, ele fez o melhor que ele pôde ali, que ficou assim, para fechar o meio, fechar o Garro e para fechar essas 2 rupturas aqui, esses marcas rupturas, se caso viesse ali. Ok, não tinha muito o que fazer. O lateral também tá voltando, então foi o melhor que ele pôde fazer. O espaço que ele tinha que fechar ali. E aí o Vitinho também consegue uma boa bola e eles se recuperam rápido. E aí ele também acaba travando quando o Guinegão tropeça, então o Guinegão também vai bem proteger. E aí felicidade, aí sorte. O Garro consegue levantar a bola assim que sobra na medida pro Guinegão fazer o gol. E é aquela história que eu falei dos pormenores de uma transição. Ah, vou temporizar, vou avançar. Você vê que todo mundo foi atraído para lá, aqui demorou um pouco para recompor. O Corinthians já tava com. Ficou, tipo, ó, você traça uma linha ali, ó, da marca do pênalti para cá. Você tem quase, tipo, 4 jogadores do Corinthians de um lado contra 2 do Atlético Paranaense. E aí, pô, superioridade numérica total. Que aqui faltou esse estendimento de, ó, vamos voltar desde o começo. Vitinho puxou. Aqui eu fico, não precisa ir. Aqui eu fico, não precisa ir.
o Vitinho já tá com um ali, pronto, ó, não tem por que avançar até lá, não tinha por que fazer isso. Que aí você atraiu todo mundo lá, não tem a forma do time, não descompacta a linha, não descompacta os espaços, né? E aí o que acontece? Os jogadores do Corinthians rompendo ali onde tem ninguém, o Bidon até fica, o Garro sobra e a bola sobra e acaba saindo o gol do Corinthians. Enfim, é isso. A gente teve o Thiago Silva aproveitando taticamente bem, um Negão muito inteligente, tanto no primeiro gol ali que eu falei, roubada de bola, já acelerou, ele já mapeou, já entendeu toda a jogada, conseguiu improvisar ali, porque ele deu pra ver que ele já queria fazer o passe desde o começo, mas não teve oportunidade. O jogador do Atlético Paranaense dá o carrinho, ele já corta pro meio e já dá o passe com outra perna. E também nesse segundo gol, já quer receber a bola no espaço, já tá querendo, desde o começo da jogada, desde na hora que roubou. Aí quando conseguiu, acaba caindo no chão, recupera, aí é sorte, aí faz parte. E é isso, assim, a gente teve uma noite iluminada, assim, desses dois jogadores. Parabéns para eles. Agora, hoje a gente tem, né, mais uma das outras semifinais, né, Cruzeiro Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Botafogo e Vasco. E vamos ver quem vai classificar para essa semifinal, vamos ver quais jogos nós teremos. E é isso, se vocês gostaram do vídeo, lembre-se de se inscrever, curtir, compartilhar, ativar o sininho e tamo junto.